E agora a gente vai conversar com o prefeito de Erechim, Luiz Schmidt, para saber como é que está a situação do município frente à pandemia. Alô, prefeito, está me ouvindo? Estou lhe ouvindo perfeitamente, mais uma vez me coloco à disposição. Eu estou sem o áudio do prefeito. Agora sim. Por favor, prefeito, está me ouvindo? Mais uma vez me coloco à disposição para os questionamentos necessários e dizer assim que, como em todo o país, e Erechim não é diferente, não vivemos em uma ilha, a situação é preocupante e angustiante também em nossa cidade. Pois é, né, prefeito? Erechim aí está com a bandeira laranja. Como é que está a situação em relação à ocupação dos leitos, a questão da estrutura hospitalar e também a questão da reabertura controlada do comércio, prefeito? Quem organiza e quem determina o número de leitos que podemos ou não usar é a Central de Leitos, haja visto que temos um hospital contratualizado pelo Estado do Rio Grande do Sul. Mas até o presente momento, em nenhum momento, utilizamos mais do que 50% de nossa capacidade de leitos de UTI Covid. Tá? Temos hoje 3 pacientes entubados na cidade, temos número de respiradores e monitores suficientes, temos 2 hospitais habilitados para receber pacientes, temos 23 mais 19, 42 leitos para tratamento clínico da Covid e 23 leitos de UTI Covid. E, prefeito, até agora a rede tem se mantido, em nenhum momento chegamos a 50% de utilização dela. Mas como é que é a estrutura? Erechim tem um hospital próprio, prefeito, para atendimento do SUS? Como é que funciona? Erechim tem um hospital próprio, Fundação Hospitalar Santa Terezinha. É um hospital que foi adquirido na gestão de Antônio Dexheimer e posteriormente transformado em fundação hospitalar. Temos um hospital próprio e temos um hospital filantrópico também, além de 3 outros hospitais, mas que não estão credenciados para o tratamento da UTI Covid, que é a Clínica Silveira, Unimed e o Hospital Santa Mônica. Esses não estão conveniados para trabalhar na Covid, mas temos 2 hospitais cadastrados e credenciados para atender a esta pandemia. A gente teve, prefeito, uma situação em alguns locais em relação à falta de medicamentos. Os hospitais aí da região enfrentaram isso ou não? Nós também temos falta de medicamentos, mas temos tentado comprar o tempo inteiro de diversos fornecedores. É que tem alguns que só um único laboratório oferece. E tem aqueles absurdos que ninguém admite, mas são verdadeiros. Nunca os laboratórios farmacêuticos, sem exceção, por favor, não diga que, não, eu sou bonzinho, sem exceção, estão multiplicando os preços N vezes. Chegamos ao tal caso de, agora por orientação médica, chegamos à ivermectina. Nós compramos em fevereiro esse medicamento e administramos ele para os pacientes que precisam, os médicos, eu sou palpiteiro nessa área, não tenho formação médica, nós compramos a 18 centavos o comprimido. Estamos tentando comprar desde a semana passada e só tem um laboratório que está fornecendo a R$ 2,98. Eu disse com todas as letras, eu não vou ser um prefeito denunciado por superfaturamento ou por ter comprado a salvação de vidas, talvez seja a morte do prefeito, porque da forma como estão agindo os laboratórios, de forma irresponsável e vergonhosa, nós teríamos mesmo que haver uma intervenção do governo federal no sistema de distribuição de medicamentos do país. Senão, não vai alinhar. Está lá o prefeito de Itajaí denunciado, está o Ministério Público em cima dele, está lá o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina patrulhando ele, isso que ele comprou R$ 1,00 e pouco. Nós compramos a 18 centavos em fevereiro, do mesmo laboratório, e agora R$ 2,98 por um comprimido. Nós não vamos pagar isso, não. Não quero ser um prefeito denunciado, não vou correr nessa irresponsabilidade que alguns laboratórios querem nos levar. E, prefeito, como é que está a situação em relação, falando em intervenção federal, das finanças, né? Os municípios ganharam aí uma ajuda, uma reposição, na verdade, do governo federal, né? E como é que está a situação agora, nesse momento aí? Porque eu sei que teve uma queda da arrecadação também em praticamente todos os municípios do estado em função do coronavírus, né, prefeito? Todos os municípios tiveram queda de arrecadação. Erechim não é uma ilha e nem diferente dos demais no concernente ao recebimento dos recursos. A gestão dos recursos, cada prefeito faz com a sua equipe
que entende ser necessário para o momento. Nós, graças a Deus, estamos recebendo os recursos do governo federal, e sejamos justos, também com um esforço muito grande do governo estadual, tanto da Secretaria da Saúde quanto das demais secretarias. Eu não posso dizer que o governo estadual também não tem feito a sua parte. O governo federal está fazendo o que pode e o que não pode, e eu não sei de onde vão tirar os recursos. Eu acredito que estejam emitindo moeda para fazer frente a essa pandemia, porque o governo federal não tinha essa poupança para dispor desses recursos nesse momento de pandemia. E a gente tem a situação das bandeiras, né, prefeito? A bandeira laranja permite uma flexibilização maior, assim, principalmente em relação ao comércio, né? Como é que Erechim conseguiu isso, prefeito? Nós tivemos, é a terceira indicação nossa para a bandeira vermelha. E, de fato, essa foi a mais difícil de todas, e de mim tu vai ter sempre a verdade. O recurso de Erechim foi negado, mas o recurso da região, haja visto que dos 33 municípios, 24 municípios não tiveram nenhum caso de doença nos últimos 14 dias, nenhum óbito nos últimos 14 dias, então foi reconsiderado o recurso da região e também o pedido de Erechim para que nós permanecêssemos na bandeira laranja. Mas, desta vez, não tínhamos os méritos necessários para figurar na bandeira laranja, mas graças ao desempenho da região, ficamos na bandeira laranja sim. E, prefeito, qual é agora a expectativa aí, principalmente em relação à volta às aulas também, né, prefeito? Que tem aí uma grande expectativa aí, já estamos na metade do ano. Qual é a expectativa agora de Erechim no planejamento nesse segundo semestre? Nós já voltamos às aulas não presenciais, através das teleaulas. A nossa Secretaria de Educação voltou às atividades ainda no mês de junho. Havia uma expectativa muito grande, porque inicialmente o plano previsto era para ser em 15 de junho para voltar às aulas presenciais, mesmo com alternação alternativa de dias entre alunos e professores. Então não podemos cometer aquele erro, como disseram, né? Um trocadilho. Alternativa de dias alternados um dia vai o professor, outro dia vai o aluno, né? Não pode ser assim também, né? Tem que ter turmas com um espaço suficiente, e até pensamos em utilizar os ginásios. Nós temos na rede municipal muitos ginásios, porque havendo o distanciamento necessário, pode ser colocado um aluno a cada 4 metros quadrados. E isso é muito importante, porque talvez com a ajuda do ginásio nós consigamos retomar as aulas para todos os alunos, senão ficarão inegavelmente algumas turmas prejudicadas no aprendizado. O governo federal já decretou que não há mais a necessidade de 200 dias de letivos durante o ano, e que talvez no ano de 2021 o governo federal determine que se faça normalmente o ano letivo de 2021 e que se recupere a parte mais frágil do ano de 2020 e tenhamos 2 séries ao mesmo tempo no ano de 2021. A equivalente ao ano de 2021 e a equivalente ao passado, no caso de 2020. Prefeito, para encerrar, a gente tem aí a situação, como o senhor comentou antes, Erechim não é uma ilha, né? E tem uma região aí em volta aí com problemas de contaminação e tal, com a questão dos hospitais. Como é que Erechim está vendo aí essa situação? E muita gente trabalha em Erechim, mora em Erechim, mas trabalha em outros municípios, ou mora em outros municípios e trabalha em Erechim. Está tendo essa monitoração aí para a questão da região como um todo, prefeito? Nós fizemos agora, no último final de semana, o que entendemos como talvez o maior teste por amostragem científica efetiva do estado do Rio Grande do Sul. Sei que é o primeiro, quiçá o primeiro do Brasil, e talvez um dos poucos do mundo. Como se faz as amostras científicas? O que nós fizemos? Definição de localização geográfica do morador, faixa etária, densidade populacional, densidade demográfica, grau de escolaridade, grau de capital, ou digo melhor, a ficha socioeconômica do portador, para que tenhamos uma exata dimensão do contágio e da velocidade de contágio dentro de toda a população. Porque eu não posso ter uma sala de aula com 100 alunos, mas esses 100 alunos que estiverem, todos eles contagiados,
representam 1% da população, porque a população tem 10 mil pessoas, e 100 alunos é 1% disso. Então, tu não pode dizer que uma cidade está contagiada com 100%, tendo como base um único bairro. E nós fizemos bairro a bairro, estiveram envolvidos 182 agentes de saúde, orientados por professores que conhecem economia e estatística e também protocolos médicos, orientaram para nós fazer essa pesquisa. Pesquisa de 2.000 testes, que estão sendo ainda tabulados, todos os dados tabulados, para que tenhamos a exata compreensão do nível de contágio da sociedade erechinense. Porque daí vamos tentar, sim, discutir com o governo estadual, e já nos comprometemos com o senhor Bruno, responsável pelo nosso monitoramento, e temos tido embates até, muitas vezes, não muito delicados da minha parte, não sou o homem mais polido do mundo, mas acredito na verdade da ciência sempre, e na verdade absoluta de todos os fatos. Erechim nunca escondeu nada, e até dizia, nas cidades de mais do que o povo, o porte nosso, o número de habitantes, não tinha nenhum caso, nós tínhamos 10 casos registrados. E eu dizia, esses prefeitos estão mentindo. E realmente estavam mentindo. Como cidades de grande porte aconteceram nos últimos 7 dias, não teve nenhum caso novo. Então está vencida a pandemia na região da Serra. Não temos nenhum caso novo. Um caso aqui, 0 ali, no município de grande porte, com mais de 30 mortes, não teve nenhum caso. Lá está resolvido o problema. Lá não existe mais o coronavírus. A verdade, já dizia Goebbels, é a primeira a ser acreditada em qualquer guerra. É uma pena. É uma pena usar uma frase de um homem tão tenebroso quanto ele, mas essa é a verdade. Nós não podemos sacrificar a verdade. E muitos políticos estão agindo dessa maneira. Não o nosso governador. Esse é um homem íntegro. Tenho me embatido muito com ele, mas ainda assim o respeito é a posição correta, postura de gente de direito. E assim tem sido Erechim. Nós também temos a postura correta e nesta semana teremos uma semana bem melhor em relação à doença do que tivemos na semana anterior. Prefeito, agora para encerrar mesmo aqui, eu fugindo um pouco do assunto, mas faz parte dessa história toda, a questão, como é que o senhor está vendo a questão das eleições, e agora até o momento foram adiadas para novembro, né? Em princípio vão sair, mas vai ser uma eleição jamais, um tipo de eleição jamais visto, né? Tendo em vista que as eleições têm, por natureza, aglomeração de pessoas, o galetinho, o churrasco, as convenções, o eleitor querendo estar ali com o seu candidato, o candidato querendo estar com o seu eleitor, e isso não vai ser possível, né? Como é que o senhor está vendo aí, politicamente, como é que vai funcionar, como é que pode, talvez, funcionar as eleições desse ano, prefeito? Eu acredito que tanto quanto os munícipes, os candidatos têm o mesmo nível de responsabilidade e que não vão provocar aglomerações. Eu já fui candidato muitas vezes, não serei candidato dessa vez, mas sempre acreditei muito no... Quem começou isso, na verdade, foi o governador Hildo Meneghetti, depois o Brizola fez muito isso, Alceu de Deus Colares, Jair de Oliveira Soares, outros governadores, Rigoto fez isso, Sartori fez isso, esse menino Eduardo fez isso, de porta em porta, peregrinação, conversando com as pessoas, ouvindo sugestões, elaborando plano do governo que atenda às necessidades da população. Repito, não sou candidato, mas estarei participando das eleições, porque gosto de política. Tem uns que mentem, não sou político profissional, e não saem das eleições e não deixam de ser candidatos, ora para prefeito, ora para deputado, ora para deputado, ora para prefeito. Eu não serei candidato, mas ainda assim vou estar presente nas eleições, devendo as propostas e as bandeiras que o meu candidato está colhendo nas ruas, em ouvido as pessoas, mesmo não sendo candidato ainda, porque os pré-candidatos têm direito e a liberdade de ir e vir e conversar com as pessoas para formar a sua plataforma de governo. Não estarei candidato, mas estarei nas eleições. Tá certo, prefeito de Erechim, essa figura simpaticíssima, Luiz Schmidt, sempre um prazer falar com o senhor, prefeito, viu? E a gente fica à disposição aqui da Prefeitura de Erechim, aqui para o que precisar, tá bom, prefeito? Agradeço de coração por esse espaço que eu entendo concedido à cidade de Erechim. O prefeito é a peça menos importante de todo esse xadrez. Mas ainda assim, por delegação de confiança da população, está aí por 4 anos. Então, ele fala, mas na verdade ele tem que ouvir a cidade e não falar por si próprio. Um grande abraço a todos, obrigado pela oportunidade
e sempre que entender necessário, por favor, o meu número do telefone, quando terminar o mandato, é o mesmo número do telefone. O telefone não é da prefeitura, não. O telefone é meu. O carro que eu ando é meu, não viajo em carro da prefeitura, não uso nada de estrutura da prefeitura municipal. Agradeço a oportunidade, um grande abraço, menino, que Deus te abençoe, e que sejamos todos mais felizes um pouco no combate a esta doença. Com certeza. Grande abraço, prefeito. Obrigado mais uma vez, bom trabalho, tá certo? Fique com Deus. Até mais, prefeito. Até mais. Tá certo. Prefeito de Erechim, Luiz Schmidt, figura simpaticíssima, muito querido.